Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Você pode aplaudir o Senhor por este privilégio nesta noite? Depois de quase 45 dias, é um privilégio a gente voltar e adorar ao Senhor. Alguns já estiveram conosco na quarta, outros estão retornando hoje, e Deus seja louvado, né? Estamos aí com o desafio de ter que usar máscara, o distanciamento, para manter os nossos cultos. Nós pegamos a quantidade de pessoas, 130 pessoas, e dividimos em 3 partes, para que todos pudessem estar nos cultos, aonde uma parte fizemos o culto hoje de manhã, das 9 às 10, a segunda parte agora, das 19 às 20h10, e a terceira parte, das 20h30 às 21h40. Né? E o que importa é que nós, independente dos desafios, independente dos momentos difíceis, a gente possa estar na casa do Senhor adorando a Ele. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Josué. Josué no capítulo 14, verso 13 e verso 14. Josué, capítulo 14, verso 13 e verso 14. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém? Os irmãos podem se assentar. O desafio nosso é grande, né? 1h10 de culto. E o pastor gosta de falar bastante. Geralmente eu pregava 50 minutos, né? Agora eu tenho que pregar 20, 25. Mas eu creio que Deus vai falar comigo e com você. Quem veio ouvir a voz de Deus nessa noite? Quem crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar sobre Calebe nesta noite. A Bíblia fala que apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Calebe e qual foi o outro? Qual foi o outro? Josué e Calebe. E eu quero que você entenda, irmãos, que aquela multidão que saiu do Egito e que caminharam 40 dias no deserto, apenas 2 herdaram a terra prometida. Era uma multidão de pessoas. Só que na caminhada, nesses 40 anos, a maioria se perderam no caminho, perderam o foco, perderam o propósito e não herdaram a promessa. E algumas perguntas para a gente refletir um pouco. Qual era a diferença de Calebe e as pessoas que com ele viveu? Qual que era a diferença de Calebe e aquela multidão? Qual era a diferença? Por que apenas Calebe e Josué viram se cumprir a promessa de Deus? Por quê? Apenas os 2 viram cumprir a promessa de Deus, que era herdar a terra prometida. Por quê? Uma outra coisa para a gente entender: Calebe tinha
a mesma promessa que os outros, o mesmo Deus e o mesmo líder de todo o povo de Israel. Vou repetir, irmãos, Caleb tinha a mesma promessa dos outros, tinha o mesmo Deus, e tinha a mesma promessa, mesmo líder, a mesma promessa e o mesmo Deus. Contudo, aquela geração pereceu. Com tudo isso, o povo pereceu, e somente Caleb e Josué viveu a promessa de Deus. Aí a pergunta é, por quê? E quero compartilhar com vocês rapidamente, para nós entendermos algumas lições que Caleb nos ensina, algumas atitudes dele, algumas lições que ele vai nos ensinar nos dias de hoje. E a primeira pergunta que eu faço, irmãos, qual é a promessa que Deus fez na sua vida? Qual é a promessa? Há quanto tempo Deus fez a promessa? Então vamos lá, eu quero falar sobre 3 lições da vida de Caleb. 3 lições que Caleb nos ensina, nos deixou, para que possamos entender por que aquela multidão não conseguiu alcançar a promessa e Caleb conseguiu. Foi a diferença de Caleb e os demais? Então a primeira lição, irmãos, a primeira lição da vida de Caleb, a primeira lição, preste atenção, ele não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. A primeira lição de vida de Caleb é que ele não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Na quarta-feira aqui, irmãos, eu ministrei sobre Noé, que falou um pouco sobre promessa, que falou um pouco sobre a profecia, que falou um pouco sobre o propósito de Deus. Na quarta-feira eu disse aqui, irmãos, que Deus falou uma única vez com Noé, dizendo: Noé, faz uma arca com essas medidas, entra você, a sua família, todos os animais e aqueles que creem nessa promessa. Deus falou uma única vez com Noé, e Noé creu a promessa, e demorou 120 anos para construir a arca, mas ele manteve firme na promessa que Deus falou uma única vez, e ele creu, e a promessa aguentou o tempo. E hoje não é diferente, irmãos. Caleb, a primeira lição da vida dele, diferente dos outros, ele não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na vida dele. Então nós temos que aprender com Caleb, irmãos. Há quanto tempo Deus fez a promessa na sua vida? 1 ano? 2 anos? 10 anos? O segredo de Caleb para alcançar a promessa de Deus foi não deixar o tempo apagar a promessa. É muito importante entendermos, irmãos, que o tempo é um instrumento que Deus usa para nos moldar. Deus usa o tempo para nos moldar. Deus usa o tempo para nos aperfeiçoar, irmãos. Se as coisas ainda não aconteceram em nossas vidas, é porque nós ainda não estamos preparados. O tempo de Deus não aconteceu para se cumprir na nossa vida. No dia a dia nós lidamos com muitas situações e vemos que tem muitas coisas que queremos resolver de imediato, mas que é necessário um tempo. Uma mulher, por exemplo, se ela fica grávida, algumas semanas ela vai lá, eles ouvem o coração e detectam e vê que tem uma criança. Porém, já pode nascer a criança? Sim ou não? É necessário o tempo, o momento. Você pega o seu carro e sai para uma viagem, independente do tamanho da viagem, 10 minutos depois você fala: não, eu quero chegar e quero chegar agora. Tem jeito? É necessário o tempo necessário nessa jornada. E Deus, irmãos, Ele usa o tempo como um instrumento. Para quê? Para nos moldar, para nos aperfeiçoar.
Quantas atitudes que eu e você já tomamos, vamos dizer, alguns anos atrás, e que hoje você olha e fala, eu não sei como que eu fui tão idiota de tomar aquela decisão, não sei como que eu fui capaz de fazer aquilo. Por quê? Porque naquele momento você não tinha a maturidade que você tem hoje. Você amadureceu, você aperfeiçoou. E muita coisa que eu e você fizemos outrora não fazemos hoje. Por quê? Estamos sendo aperfeiçoados. Então, o tempo ele traz para nós maturidade. Quem não aprendeu com as lições da vida? Quantas lições nós não aprendemos na vida? Sim ou não? Quantas lições nos dias a dias a gente aprende? Então, irmãos, o tempo é uma ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar, para nos moldar e para nos trazer maturidade. E tem coisas que só vai acontecer, irmãos, depois que passarmos pelo processo do tempo. E o interessante é que Caleb, ele se manteve firme numa caminhada de 40 anos no deserto, irmãos. Nessa caminhada ele foi aperfeiçoado. Nessa caminhada ele foi moldado. Nessa caminhada ele adquiriu maturidade. Não deixou o tempo, por mais que aos olhos de muitos era um tempo grande, há muitos anos, mas ele não deixou o tempo apagar a promessa que Deus havia feito sobre a vida dele. O tempo, irmãos, entenda isso, ele produziu em Caleb. O tempo não produziu em Caleb amnésia. O tempo não fez com que Caleb esquecesse. É um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Quantos de nós hoje, Deus ele fez uma promessa na minha vida e na sua vida, e algumas semanas, alguns meses que passa, e você já não lembra de mais nada. Caiu no esquecimento. E aqui a palavra fala que Caleb não, ele não teve amnésia. Caleb não caiu no esquecimento a promessa que Deus fez na vida dele. E Deus, irmãos, ele conhece a minha vida e a sua. Ele conhece o seu nascimento. Ele conhece o processo seu de vida. E ele conhece até a tua morte, o fim da tua vida. Ele sabe de todas as coisas. E não caiu, irmãos, no esquecimento de Caleb. Ele não esqueceu, ele se manteve firme. Eu estava dizendo hoje de manhã, tem promessas que Deus fez na minha vida, irmãos, que passaram 22, 23 anos, e eu estou vivendo essas promessas hoje aqui em Cacilândia. Eu me lembro há muitos anos, Deus usa um vaso e diz, olha, o Senhor, eu tinha 17 anos, Deus vai entregar um povo nas tuas mãos. Deus vai entregar um povo nas suas mãos. Passou um ano, eu estava liderando os jovens ali em Santa Fé. Aí eu olhei e falei, é esse povo que Deus entregou na minha mão. E o tempo passou, e aí hoje eu entendo que o povo que Deus entregou na minha mão são vocês aqui, Esse povo estava em Cacilândia, aonde eu nunca sonhei, imaginei morar em Cacilândia. Só que há 23 anos atrás já estava escrito, o Senhor já sabia, Ele já tinha feito a promessa. Então eu quero dizer para você, irmão, se Deus prometeu na tua vida e ainda não cumpriu, não aconteceu, não deixa isso ficar esquecido, não deixe isso ficar para trás, mas como Caleb, se mantenha firme, confiando, porque o teu Deus é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez na sua vida. A palavra de Deus diz, irmãos, que pode passar o céu, passar a terra. Você tem noção do que seria passar o céu? Do que seria passar a terra? E ele diz que pode passar o céu, passar a terra, mas a palavra dele vai cumprir. Creia nisso em nome de Jesus. Então o tempo, irmãos, não fez Caleb esquecer. Pelo contrário, durante o tempo ele amadureceu. Pelo contrário, pelo tempo, ele creu ainda mais, porque ele estava vivenciando milagre de Deus a cada momento. E depois de 45 anos, irmãos, olha que coisa interessante, depois de 45 anos, Caleb lembrava das promessas de Deus em sua vida, como se a promessa tivesse sido feita hoje, tivesse feita naquele momento. Então, irmãos, a primeira lição que aprendemos com o Caleb é o quê? É manter as promessas vivas, é não deixar que o tempo apague a promessa que Deus fez na sua vida. Não sei quanto tempo
você tem esperado, não sei quanto tempo, mas o segredo é não deixar o tempo apagar a promessa que Deus fez na sua vida. Mantenha crendo, mantenha acreditando, mantenha na sua memória, mantenha lembrando, porque Deus é fiel e vai cumprir a promessa. 45 anos tinha passado, irmãos, e a promessa na vida de Caleb estava viva, como se Deus tivesse feito naquele mesmo dia. Olha que coisa tremenda. Essa é a primeira lição que Caleb nos ensina. Para nós corrermos aqui, a segunda lição da vida de Caleb. Ele não deixou, irmãos, o tempo, entenda isso aqui. A segunda lição, ele não deixou o tempo envelhecer o espírito jovem dele. Caleb não deixou o tempo envelhecer o espírito jovem dele. Quando a promessa cumpriu na vida de Caleb, irmãos, ele estava com 85 anos. Mas a carne envelheceu. Mas o espírito jovem dele permaneceu como de 45 anos atrás. O que a gente mais vê, irmãos, às vezes hoje, são pessoas que estão jovens, com 18, com 20 anos, e que você vai conversar com ele já está velho, no sentido espiritual. É uma pessoa de 20 anos, mas vê desanimado, frustrado, sem atitude, já não sonha mais, já não tem ânimo de correr atrás, de fazer nada. E Caleb estava com 85 anos, mas o espírito dele era um espírito jovem, determinado, esperando a promessa cumprir, disposto a lutar, disposto a batalhar. Não deixe, irmão, jamais que o teu espírito jovem morra, acaba. Pode estar com 50, com 40, com 70 anos. Às vezes as pessoas olham por fora e falam: olha, o irmão já está velhinho, já está cansado. Mas dentro você está vivo, você acredita, você tem vigor, você está esperando a promessa cumprir, você está firme no propósito que Deus fez na sua vida. Então Caleb, ele nos dá essa segunda lição. Não deixou o tempo envelhecer o espírito e se manteve jovem, o interior disposto, com coragem, com ânimo, acreditando, tendo fé, tendo esperança, tendo expectativa. Então Caleb, irmão, com 85 anos de idade, ele disse a Josué: agora estou tal como no dia em que Moisés me enviou a espiar a terra, aos 40 anos. Tal era a minha força antes e tal é a minha força agora. Com 85 anos, quando ele recebe a vitória, ele olha para Josué, 45 anos depois da promessa, e fala: olha, Josué, o meu ânimo, o meu espírito, a minha força, ela está igual a 45 anos atrás, quando eu entrei nessa terra para espiar. Com aquela força, com aquele ânimo, com aquele vigor, eu estou igualzinho agora, com 85 anos, pronto para entrar, usufruir da promessa que Deus fez na minha vida. Amém? Quem está entendendo diz amém. Não sei como você está hoje, irmãos, mas essa palavra vem para dizer para você: não importa o tempo, não importa a sua idade, não importa quanto tempo passou, Deus é fiel para cumprir. E precisa, eu e você, estar preparado com o nosso espírito para receber o melhor que Deus tem para a nossa vida. Uma coisa também interessante, irmãos, que a gente vê hoje, como eu já disse, quantos jovens hoje, com 18, com 20 anos, já está cansado. Não passou 10% do que nós aí, que temos 40, 50, até 60, não passou 10% e já estão cansados, sem fé na vida espiritual. Até mesmo irmãos obreiros, ministros novos, que nem bem começaram, já comprometeram todo o seu futuro ministerial, porque cansaram, envelheceram o seu espírito. E Caleb não, irmãos. Caleb, com 85 anos, ele diz: olha, eu estou como o dia que Deus fez a promessa na minha vida. Você pode glorificar ao Senhor? Então
Então a segunda lição é essa, irmão. Não deixa o teu espírito envelhecer. Não deixa. Não deixa. A gente morre mais cedo, irmãos, quando você deixa de lutar. Você morre mais cedo quando você para de trabalhar. Eu assisti uma reportagem há um tempo atrás de pessoas que aposentaram e que havia trabalhado 40, 35, 50 anos e que aposentou e parou e começou a entrar em depressão, começou a aparecer tudo que é coisa. E muitos deles então retomam para fazer algo. Por quê? Porque mesmo que ele já trabalhou muito, ainda o espírito tinha força, tinha vigor. E quando você para, irmãos, a tendência é morrer o espírito jovem. Não perca o espírito jovem jamais. Pode estar velhinho, mas tem que ter esperança, tem que acreditar, tem que estar esperançoso na promessa de Deus. E por último, a terceira lição da vida de Caleb, que fez Caleb entrar na terra prometida e muitos não. A terceira lição, irmãos, ele nunca perdeu a força para guerrear. Quantos aqui já perderam a força de guerrear? Quantos aqui? Às vezes a gente vê quantas pessoas dizendo: ó, já estou cansado, já estou no meu limite, já não aguento mais meu filho, já não aguento mais meu esposo, já não aguento mais minha esposa. Quantos? E a terceira lição de Caleb, irmãos, que independente do problema, independente das lutas, independente das calúnias, independente das dificuldades, ele nunca parou de guerrear. É isso que temos que aprender, irmãos. O que você está passando hoje? Não importa, não pare de guerrear. E nós vemos, irmãos, que quando um guerreiro ele para de guerrear, ele se entrega ao seu adversário. Quando o guerreiro para de guerrear, ele se entrega ao adversário. Se você para de guerrear diante desta enfermidade, a enfermidade vai vencer você. Se você para de guerrear diante do problema que o teu filho está enfrentando e desiste dele, o problema está vencendo você. Se você para de guerrear em meio a essa depressão, a depressão vai vencer você. E Josué e Caleb, ele nos ensina, irmãos, que ele jamais perdeu a força de guerrear. Passou 1 ano, 10 anos, 30 anos, 45 anos, e ele estava ainda guerreando, pronto para enfrentar cada batalha. E as batalhas nossas, irmãos, ela é diária. Todos os dias nós temos que enfrentar grandes desafios. Sim ou não? Todos os dias temos às vezes problema no trabalho. Quando é no trabalho é com o filho, quando não é com o filho é com o esposo, ou com a esposa, ou é financeiro, ou é uma doença. Sempre, irmãos, todos os dias você acorda e tem que vencer tantos obstáculos. Não é verdade? E Caleb aqui nos ensina que independente da nossa luta ser diária, nós não podemos jamais deixar de guerrear. Temos que enfrentar. E nós estamos vivendo uma época onde, irmãos, as pessoas estão desistindo muito fácil. Tem pessoas que qualquer coisa ele desiste do seu sonho. Qualquer coisa ele volta para trás. Qualquer coisa ele larga de lutar. Caleb, ele nos dá uma grande lição aqui, irmão. Ele jamais deixou de guerrear. E uma coisa importante, irmãos, que nós precisamos entender, que a minha luta, a sua luta, entenda isso em nome de Jesus, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra a nossa irmã. E a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas gastando tempo, desgastando com problemas com o irmão, com a irmã, com a família, com o membro da igreja. Irmão, a nossa luta não é contra o nosso irmão. É interessante que certa feita Pedro não vigia e lança uma palavra para Jesus dizendo: ninguém vai prender o Senhor, não vai matar o Senhor não. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro,
Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro cai em si e fala: Senhor, tu me chamaste de Satanás? E ele diz: você não, mas aquele que acabou de falar na sua boca. Quantas pessoas, irmãos, é usada pelo inimigo para tirar a tua paz, para te afrontar? Quantas pessoas o diabo usa a boca, como usou a de Pedro? Quantas pessoas que o inimigo usa o corpo, dentre outras coisas? E às vezes nós não temos sabedoria e nem discernimento espiritual, e aí nós queremos atacar e destruir a pessoa. Irmão, nossa luta não é contra o nosso irmão. Ah, pastor, mas ele está me perseguindo. Ah, o fulano está falando mal de mim. Irmão, aprenda uma coisa: aquele que é ruim, ele se destrói por si próprio. Aquele que se levanta contra a tua vida, irmão, não precisa fazer nada a não ser orar por ele. E não é orar para Deus matar ele, não. É orar: Senhor, fulano está na tua mão, ele está me perseguindo, ele está na tua mão, pronto. É Deus que vai agir, é Deus que vai tratar. Não perde tempo com essas picuinhas, com essas coisinhas, não, irmão. Entenda que a nossa luta é além, é muito maior, é contra a potestade, é contra o inimigo de Deus, e que tornou meu e seu inimigo quando nós aceitamos Jesus e decidimos servir a Ele. Por que que é nosso inimigo? Ele já foi destituído do céu, e Ele quer fazer com que eu e você também seja. Então, irmãos, não pare de guerrear. Lute constantemente e entenda que a sua luta não é contra a carne. Sua luta não é contra as pessoas. A sua luta não é contra o seu patrão. A sua luta é espiritual. Cuide da tua vida espiritual. Cuide da tua família. Cuide dos teus filhos. E assim como Caleb, irmãos, entenda qual é o propósito que Deus tem na sua vida, qual é a promessa que Deus tem feito na sua vida, e não pare de guerrear, não saia da presença de Deus, não desista por causa de problema, não desista por causa de perseguição, continua guerreando. Tem momentos que a gente avança com força, tem momentos que você não tem muita força, mas você vai devagar, tem momentos que às vezes você até nem consegue ir, mas se mantenha ao menos firme aonde você está, guerreando na medida do possível. Não desista do teu sonho, não desista do seu objetivo, não desista da sua vida espiritual, não desista, se mantenha firme, guerreando, assim como Caleb guerreou. Tenha discernimento espiritual, seu adversário é o inimigo. Caleb, irmãos, ele foi enfático e inciso. E ele fala: olha, ainda hoje, com 85 anos de idade, tenho força, garra para guerrear. Como está em Josué 14:11. Nunca pare de lutar, irmãos. Com 85 anos, Caleb, ele diz: eu tenho força, eu tenho garra para guerrear, para continuar lutando. Porque Deus, irmãos, Ele nos chamou para irmos até o fim. Aquela multidão se perdeu no meio do caminho, mas Josué se manteve firme, lutando, crendo na promessa e persistindo, independente dos problemas, das adversidades. Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você, irmãos, que possamos ser como Caleb. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas que possamos seguir as mesmas lições de Caleb, que foi lições que fez dele um vencedor. Foi lições que fez ele herdar a promessa que Deus havia dado, mesmo esperando 45 anos. Então, irmãos, siga a lição de Caleb. Não deixe o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Seja qual for a promessa, seja qual for o tempo que Deus fez, se mantenha firme, não deixe apagar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Segundo, irmãos, não deixe o tempo envelhecer o teu espírito, te deixar fraco, frustrado, desanimado, mas que o teu espírito se mantenha vivo como de um jovem, assim como Caleb fez. E por último, nunca para de guerrear. Não desista, continue sempre firme, rompendo em fé. Amém? Se coloque de pé.
quero que você feche os seus olhos. Não sei o que você precisa nessa noite. Mas a sua oração aí, peça para Deus te dar forças, como deu a Caleb. Peça para Deus te manter vivo, confiante na promessa dele, sempre guerreando. Feche os seus olhos, fale com ele agora. Senhor Deus, aqui está o teu povo. Aqui está, Senhor, a tua igreja. A tua palavra, Senhor, foi ministrada. Oh Deus, que o Senhor possa nos dar o privilégio de viver como Caleb, de viver, Senhor, de forma que nada, nem ninguém venha apagar a promessa que Deus nos fez. Pai querido, que possamos manter o nosso espírito vivo e que possamos estar sempre prontos para guerrear. Meu Deus, tu conheces o coração de cada pessoa. Tu conhece, meu Deus, a necessidade de cada pessoa nesta noite. Meu Deus, ajuda essa pessoa que está fraca, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa até mesmo que já disse que não aguenta mais. Deus, que o Senhor venha fortalecer, revigorar o ânimo, derramar da tua graça sobre cada um deles, e que eles continuem avançando, rompendo em fé, Pai, em nome de Jesus. Toca nele agora, toca nela agora, que sejam tocados, fortalecidos pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. É o que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Só você que crê, diga amém e aplaude o Senhor Jesus.